Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te faço companhia e te trago as principais notícias internacionais da última semana. E a atmosfera mudou em Tóquio, no Japão. A beleza está em todos os lugares, com o espetáculo natural da floração das cerejeiras. A magia voltou a tomar conta de Tóquio. Turistas e moradores da cidade lotaram os parques para apreciar a floração das cerejeiras. A variedade Somei Yoshino tomou conta do cenário, já que é a espécie mais numerosa do país. Estas flores geralmente eclodem em meados da primavera na cor rosa pálida, que se torna branca com o tempo. Quando cheguei aqui, vi a primeira flor e tirei uma foto imediatamente porque minha mãe estava esperando isso. Ela está na Alemanha e queria que eu visse a sakura. Estou indo embora hoje, então tive muita sorte de realmente ver algumas. Ano passado, na verdade, viajamos para a Coreia para ver as sakuras também, mas as cores das sakuras coreanas são mais brancas, não rosadas. No Japão, você pode ver muitas cores diferentes e nós amamos isso. A sakura é o nome japonês para cerejeira ornamental e suas flores. A relevância desta árvore para a sociedade nipônica não se justifica apenas pela beleza, mas também exerce grande influência nas artes e na cultura. Depois de suportar o inverno frio, as flores da cerejeira florescem e isso faz você se sentir motivado a seguir em direção ao verão. A floração das cerejeiras é um evento muito popular em todo o Japão. Inclusive, a mídia do país compete para prever o momento exato do desabrochar das flores e cobrir com entusiasmo todo o início da temporada. E agora, no âmbito político, enquanto seu governo enfrenta uma guerra comercial com os Estados Unidos e as ameaças de anexação do presidente americano Donald Trump, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou eleições legislativas antecipadas para o dia 28 de abril. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou neste domingo eleições legislativas antecipadas em 28 de abril. Carney, ex-governador do Banco Central do Canadá, foi eleito pelo Partido Liberal para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro e por isso ainda não passou pelo crivo das eleições. Seu governo enfrenta uma guerra comercial com os Estados Unidos e as ameaças de anexação do presidente americano Donald Trump. O presidente Trump afirmou que o Canadá não é um país de verdade. Ele quer nos destruir para que a América possa nos possuir. Não deixaremos isso acontecer. Carney vai apelar ao patriotismo para tentar conseguir se manter no governo após as ameaças de Trump de transformar o Canadá no 51º estado americano. O presidente dos Estados Unidos não parou por aí. O republicano também desatou uma guerra comercial com a importação de tarifas alfandegárias às importações procedentes do Canadá, parceiro do Tratado de Livre Comércio da América do Norte. E a alta no preço dos ovos nos Estados Unidos tem levado a atitudes extremas para economizar muitas pessoas, aliás. O contrabando do produto a partir do México disparou. Segundo reportagem do Wall Street Journal, as apreensões de ovos em pontos de controle de fronteira cresceram 36% esse ano em comparação a 2024. Em regiões específicas do Texas, o salto foi ainda maior, chegando a 54%. Em San Diego, na Califórnia, os casos mais que dobraram. As autoridades apontam que muitos viajantes atravessam a fronteira carregando bandejas com 30 ovos e geral para consumo próprio, atraídos pelos preços bem mais baixos no México. Quem tenta cruzar a fronteira com ovos sem a devida inspeção enfrenta a apreensão do produto e, em alguns casos, multas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos proíbe importações do tipo porque alimentos não inspecionados por agências oficiais podem transmitir doenças. Segundo funcionários da aduana americana, a maioria das pessoas que chega à fronteira não sabe que importações não oficiais de ovos são proibidas. Ao perguntarem para os motoristas se transportam algum produto proibido de cruzar a fronteira, a maioria dos que viajam com ovos confessam. Em El Paso,
onde 90 potenciais importadores ilegais foram encontrados, infratores não reincidentes chegaram a receber uma multa de $300. Os alimentos foram incinerados. Em fevereiro, a dúzia de ovos grandes custava em média $5,90, o equivalente a R$ 36, quase o dobro em relação ao ano passado, quando era vendido a cerca de $3. A dúzia de ovos no país já bateu os R$ 57. A alta se deve em grande parte ao surto de gripe aviária. Desde o retorno da doença ao país em 2022, os americanos já perderam 166 milhões de aves por mortes ou necessidades de abates. Em meio à disparada de preços, um caso chamou a atenção das autoridades na Pensilvânia. 100 mil ovos orgânicos foram roubados de uma instalação em Greencastle, ao norte da fronteira com Maryland. O Departamento de Agricultura do país declarou que vai investir até $1 bilhão para enfrentar os custos dos ovos, incluindo $500 milhões em medidas de biossegurança em granjas. A secretária de Agricultura, Brooke Hollins, mencionou planos de aumentar as importações para aliviar a escassez. O Brasil, que mantém internamente 99% de sua produção, está entrando com força no mercado internacional para aproveitar a escassez externa. Nos 2 primeiros meses deste ano, o país exportou 4.884 toneladas de ovos, 38,2% a mais do que em igual período de 2024. E olha só essa notícia, o avanço da tecnologia trouxe muitos benefícios e facilidades, mas também diversas preocupações. Um norueguês apresentou uma queixa ao ChatGPT após ser descrito como um criminoso, assassino de seus próprios filhos. Após o incidente, a empresa OpenAI, atualizou o modelo de inteligência artificial que gera respostas automáticas em texto. Um norueguês apresentou uma queixa após descobrir que o ChatGPT o descrevia erroneamente como um criminoso que matou 2 de seus filhos. Arve Holman disse em um comunicado que o que mais assusta é que alguém possa ler isso e pensar que é verdade. Desde esse incidente, a empresa americana OpenAI, criadora do chatbot, atualizou seu modelo e já não apresenta Holman como assassino. A associação austríaca Neub, que luta pela proteção da vida privada, lamentou que, no entanto, esses dados falsos podem permanecer nos sistemas internos. A Neub, que representa Holman, denunciou que o ChatGPT regularmente fornece informações falsas que podem prejudicar gravemente a reputação de uma pessoa, acusando falsamente pessoas de corrupção, abuso de menores e até mesmo assassinato. A ONG pede ainda que os elementos infratores sejam eliminados, que a tecnologia seja melhorada, que seja imposta uma multa administrativa. A empresa americana, pioneira em inteligência artificial generativa, tornou-se famosa ao lançar o robô ChatGPT no final de 2022, ferramenta que popularizou o uso desse tipo de tecnologia. E a equipe do governo de Donald Trump cometeu um erro ao enviar para um jornalista um plano secreto de guerra. Segundo informações da imprensa americana, o editor de revista foi acidentalmente incluído em grupo de mensagens de altos membros da Casa Branca. Os participantes do grupo discutiram planos de ataque contra rebeldes no Iêmen. A Casa Branca confirmou que altos membros do governo Trump incluíram acidentalmente o jornalista em um grupo de mensagens no qual foram discutidos planos militares secretos dos Estados Unidos. Em uma reportagem, o editor-chefe da revista americana The Atlantic, Jeffrey Goldberg, contou que, por causa do erro, soube antecipadamente que forças americanas pretendiam executar ataques contra os rebeldes Houthis no Iêmen. Goldberg relatou que, inicialmente, não acreditou que estava visualizando mensagens de figuras do alto escalão do governo, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e até o vice-presidente, J.D. Vance. Entre as mensagens trocadas entre os membros do grupo, estavam planos militares para atacar os Houthis do Iêmen, um grupo aliado do Hamas e que recebe apoio do Irã, desde o início da guerra na faixa de Gaza em 2020 e 2023, os Houthis passaram a disparar mísseis contra Israel e contra as rotas marítimas internacionais no Mar Vermelho.
A Justiça da Coreia do Sul rejeitou a destituição do premier Han Duck-soo e o restabeleceu como presidente em exercício. Ele assumiu a função após o afastamento do então chefe de Estado Yoon Suk-yeol. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul rejeitou a destituição do primeiro-ministro Han Duck-soo e o restabeleceu como presidente em exercício. Ele foi designado para o cargo após o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol por ter declarado lei marcial em 3 de dezembro. A determinação do tribunal é o evento mais recente na crise política que a Coreia do Sul vive desde então. Han foi destituído em dezembro pelo parlamento, poucos dias depois de assumir o cargo, após a suspensão de Yoon, por sua recusa em designar 3 novos juízes para o Tribunal Constitucional, para completar o quadro de 9 integrantes antes do início da análise do impeachment do presidente. Pelo restante do meu mandato, basearei todas as minhas decisões nos interesses da indústria coreana e das gerações futuras. O canal YTN afirmou que a decisão judicial explica que não certificar a nomeação de juízes é ilegal, mas insuficiente para justificar uma destituição. O Tribunal Constitucional ainda deve se pronunciar sobre o impeachment de Yoon. Os votos de 6 dos 8 integrantes da corte são necessários para ratificar a destituição. Em caso contrário, o presidente afastado retornará ao cargo. 15 emas silvestres foram transferidas nesta última semana da Argentina para o Chile. Elas fazem parte de um programa de recuperação desta espécie que está ameaçada de extinção na Patagônia chilena. Ema e Nandu são nomes para a mesma ave, a Rhea americana, que é nativa da América do Sul. Esta semana, 15 animais da espécie foram transferidos da Argentina para o Chile. A iniciativa faz parte de um programa de recuperação dessa ave ameaçada de extinção na Patagônia chilena. Somos instituições hermanas, estamos muito cerca. Somos instituições irmãs. O Parque Nacional da Patagônia no Chile e o Parque Nacional da Patagônia na Argentina são muito próximos. Estamos a 2 horas de distância. Então esse trabalho colaborativo nasceu da ideia de poder repovoar um lugar onde costumava haver emas, mas agora não há nenhuma. Trabalhar entre instituições irmãs é uma alternativa muito boa. Trabalhar entre instituições hermanas é uma super boa alternativa. Um caminhão levou os exemplares da Patagônia Argentina, na província de Santa Cruz, até Aysén, a cerca de 1.900 quilômetros ao sul de Santiago. Nessa região chilena, a população de emas diminuiu drasticamente devido à superexploração da pecuária, à perseguição de cães, à caça e à destruição de ninhos. A ema está em perigo de extinção em Aysén e trazê-las da Argentina para o Chile é uma ação fundamental para poder repovoar o lugar onde estamos na Patagônia chilena. É muito importante. Para o governo do Chile, esta cooperação binacional poderia se tornar um modelo para futuras ações que permitam às espécies ameaçadas voltarem aos ecossistemas onde prosperaram. A ema é uma espécie endêmica sul-americana que mede entre 90 e 100 centímetros. É considerada a maior ave do Chile. O relatório anual de felicidade da ONU mostrou que a Finlândia continua sendo o país mais feliz do mundo pelo 8º ano consecutivo. Na América Latina, Costa Rica e México estão entre os 10 primeiros e o Brasil ocupa a 36ª colocação. A Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 8º ano consecutivo. De acordo com o relatório anual de felicidade da ONU, todos os países nórdicos permanecem entre os 10 mais felizes, com Dinamarca, Islândia e Suécia atrás da Finlândia. Os países da América Latina com as melhores posições foram Costa Rica em 6º e México em 10º lugar. O Brasil subiu 8 posições e ocupa a 36ª colocação, o segundo melhor colocado na América do Sul, atrás do Uruguai, que está em 29º. Os Estados Unidos caíram para o 24º lugar, o pior resultado do país desde a publicação da primeira edição do relatório em 2012, quando ocupavam o 11º lugar, a sua melhor classificação. Os autores do estudo relatam que compartilhar refeições está fortemente vinculado ao bem-estar. O número de pessoas que jantam sozinhas nos Estados Unidos aumentou 53% nas últimas 2 décadas.
O país também é um dos poucos que registram um aumento das mortes por desespero, como suicídio ou consumo excessivo de álcool e drogas, enquanto este tipo de óbito está em queda na maioria das nações. O relatório analisa o comportamento das populações do mundo inteiro entre 2022 e 2024. O Afeganistão, cenário de uma catástrofe humanitária desde que os talibãs retomaram o poder em 2020, volta a aparecer como o país mais infeliz do mundo. A classificação da felicidade é baseada em uma média de 3 anos de avaliações pessoais da satisfação com a vida, assim como no PIB per capita, apoio social, expectativa de vida com boa saúde, liberdade e índices de corrupção. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Até mais.